Continuando a pregação do livro de João, capítulo 8, versículo 53, diz assim, ó: És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Isso aí eram os fariseus interrogando Jesus Cristo, né? Com a incredulidade dos fariseus, eles perguntaram se Jesus era maior do que Abraão, o nosso pai que morreu. Olha que comparação, comparar Abraão com Jesus Cristo. Abraão foi uma pessoa que existiu aqui na terra, que chama-se o pai da fé, né? Que foi um homem de muita fé. Agora, Jesus Cristo não, ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Como ele diz mesmo, o pai está no filho e o filho está no pai. Então ele diz assim, ó, os fariseus: também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Perguntando, quem te fazes ser? Quem é você? Perguntando para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então, Jesus estava falando para os fariseus: quem me glorifica é meu Pai. E a quem você está dizendo que é o seu Deus? Jesus estava dizendo para os fariseus. Então, Jesus disse: o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei vós mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então Jesus, ele estava dizendo aqui para os fariseus, sabe? Que não estava crendo em Jesus Cristo. Jesus disse assim: eu conheço o Pai. Até porque Jesus, o Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. Mas ele disse assim, que os fariseus falavam que Deus, que o Pai de Jesus, que é Deus, né? O próprio Jesus, está dizendo que os fariseus diziam que era o Deus dele. E Jesus falou assim: não. Deus? Você está dizendo que o Pai Celestial é seu Deus? Aí Jesus disse: eu conheço Deus. Agora vocês não conhecem. Os fariseus não conhecem a Deus. E dizendo que conhecia, que era o Deus deles. Aí Jesus, o que Jesus quis dizer com isso? Como que você chama Deus de seu Deus, o Pai Celestial, se eu mesmo, que sou o próprio Deus encarnado aqui na face da terra, vocês me tratam desse jeito? Me chamam de endemoniado, me chamam de Bozebu? Alguém trata um Deus dessa forma? Com todo esse desrespeito, essa falta de reverência? Então Jesus disse para ele, respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então Jesus chamou os fariseus de mentiroso, porque eles estavam dizendo que Deus, o Pai Celestial, é o Deus dele. E eles não passavam, os fariseus não passavam de uns mentirosos, porque se eles não tinham nem reverência com Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, porque ele perguntava, os fariseus perguntavam: mostra-nos o Pai, e Jesus falava: mas você está vendo o Pai? Eu sou o Pai está em mim, eu estou no Pai. Então, quer dizer, ele não conseguia entender a grandeza de Deus. É a mesma coisa que você explicar para uma pessoa que não crê, falar assim, que você olha para o céu, e o céu você sabe que ele é infinito, né? Esse azul que você vê é
no infinito. Ele é infinito, não tem fim. E no espaço tem milhões de galáxias, trilhões de estrelas. E é infinito, não tem fim. Aí você vai falar, Deus, você fala, Deus é maior do que tudo isso. Aí a pessoa vai pensar, mas como que Deus é maior do que algo que não tem fim? Aí Deus vai e fala, porque antes que tudo existisse, eu sou. Então, quer dizer, a sabedoria de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que a mentalidade humana não consegue alcançar a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus. Quão pequeno nós somos diante da grandeza de Deus. Então, muitas pessoas ficam questionando muito a grandeza de Deus, sabe? Os fariseus, eles eram assim. Eles questionavam muito. Mas a questão é, você tem que crer. Como Jesus mesmo falava. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Você não tem que questionar sobre as coisas de Deus. Você tem que crer. Um milagre, você não precisa ver, saber como que vai acontecer. Você só precisa crer. Porque se você crer, o milagre acontece. O próprio Deus, ele fala, você não sabe como se forma os ossos no ventre de uma mulher grávida. Você sabe explicar? Nem o maior cientista, o mais inteligente da face da Terra, ele não consegue criar um ser humano. Você já viu algum criar um ser humano? Porque o ser humano tem sentimento. O ser humano, ele não é uma máquina. O máximo que um cientista consegue criar é uma máquina. Uma máquina sem sentimento. Uma coisa... Não tem alma. Por que não tem alma? Você está vendo a grandeza de Deus? Como é maravilhosa? Porque um cientista não consegue criar uma alma. O máximo que ele consegue criar é um monte de ferro ali, de máquina, entendeu? Tudo material. Espiritual, um cientista não consegue criar. Porque essas coisas só quem cria é Deus. Você está entendendo a grandeza de Deus? Então, aqui diz mais assim, ó. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tendes 50 anos e viste Abraão? Olha a ignorância espiritual dos fariseus. Gente, é de achar até engraçado, né? A ignorância dos fariseus quanto à grandeza de Deus, né? Porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que, sabe, os fariseus, a mentezinha dos fariseus, pequenininha, não conseguia entender a grandeza do nosso Pai Celestial. Porque você só consegue entender a grandeza do Pai Celestial quando você abre o coração para Ele. Quando você aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de todo o seu coração. Que você não faz perguntas, você não fica questionando. Mas como é que é isso? Como é que... Não, você crê. Eu creio. Eu não estou vendo Deus, mas eu creio. Eu não estou vendo um milagre acontecer, mas eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer. É isso que agrada a Deus. Por isso que ele diz, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Creram. Porque o que é bem-aventurado? É mais que feliz. É mais que vencedor, mais que feliz. Então, amado, você não deve ficar questionando, sabe? Mas eu quero saber disso, daquilo, quero explicação disso, daquilo, para me acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Não! Ele é o Filho de Deus. Ele é o grande eu sou. E ele diz aqui, ó, Jesus falou assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se, Jesus falou aos fariseus. E os fariseus perguntaram para Jesus, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Porque Jesus, quando ele foi crucificado, ele tinha 33 anos, né?
Então, essa época que Jesus estava conversando aqui com os fariseus, ele devia ter em torno de uns 30 anos, né? Que ele foi crucificado com 33 anos. Então, os fariseus falavam, você não tem nem 50 anos. E diz que viu Abraão. Gente do céu, olha só. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Você está entendendo a grandeza de Deus? Então, os fariseus ficaram tão indignados que eles então pegaram em pedras para atirarem em Jesus. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Você viu a indignação? Porque é uma pessoa que pega pedra, igual doido, louco. Que louco é que sai tacando pedra nos outros. Para atirar no próprio Deus. E chamar Deus, o Pai Celestial, que é o Deus dele. Por isso que Deus falou. Não. Você é um mentiroso. Jesus falou, você mente, fariseu. Porque você diz que Deus, Pai Celestial, é seu Pai, sendo que eu estou aqui na sua frente, o Pai, o Filho de Deus, o próprio Deus está aqui na sua frente e você não tem reverência. Pega em pedra para atacar em Jesus, chama Jesus de Beelzebul, chama Jesus de demoniado. Como que você diz que Deus, que o Pai Celestial é seu Deus, se o Pai Celestial está aqui na sua frente e você está fazendo isso? Então, amados, a gente tem apenas que crer, entendeu? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o nosso Salvador. E é isso. Pra gente, entendeu? Receber a nossa salvação. Que qual o ser humano que vai alcançar a sabedoria de Deus? Não tem, amados. E se você tentar, você fica louco. E você não consegue entender toda a grandeza de Deus. Você não consegue. Você tem que apenas crer. Somente isso. E você vai ser mais do que bem-aventurado. Bem-aventurado, mais que feliz. Entendeu? Deus abençoe e fica com Deus.